Queridos, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, há um ano ela está borbulhando no meu coração. Setembro do ano passado eu ouvi uma pregação sobre isso, com outras passagens, outras pessoas, outras figuras da Bíblia. Mas aquilo ficou assim no meu coração, sabe? Desde setembro do ano passado, como que a gente lida com o não de Deus? E eu tenho, sabe, gente, muito temor em trazer essa palavra, porque é uma palavra realmente que impacta muito o nosso coração, mas que é muito difícil pra gente, né, gente? Ouvir o não de Deus. A gente não quer ouvir o não de ninguém, a gente não quer ouvir o não do mundo, dos pais, do cônjuge, muito menos de Deus. Mas eu queria abrir com um texto que está em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, que a palavra diz assim: clame a mim e eu te responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa é uma promessa de Deus para todos nós. Deus sempre vai te responder. Diga assim: Deus sempre vai me responder. Se você clamar a Deus, isso aí não tem jeito, gente. Você clamou a Deus: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Clame a mim e eu te responderei. Te revelarei coisas ocultas e insondáveis que você ainda não sabe. Clama a mim, me busca de todo o coração, que eu vou te responder. Então, isso é uma coisa que é uma promessa e que nós sempre teremos resposta de Deus quando clamarmos a Ele. Sempre Deus vai nos responder, sempre, em qualquer situação você pode colocar Deus à prova, que você vai clamar e Ele vai te responder. Mas nem sempre a resposta de Deus para você será sim. Nem sempre a resposta de Deus será da maneira que gostaríamos que Ele nos respondesse. E tem um outro versículo que eu também queria abrir o texto, esses dois versículos, Jeremias 33, 3, e o outro é Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aí Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus age para o bem em todas as coisas. Diga, todas as coisas. Fala assim: se eu amo a Deus, Ele age para o meu bem em todas as coisas. No sim e no não. O sim e o não são para o meu bem. Ele age em todas as coisas para o meu bem. Deus age para o bem em todas as coisas, através de todas as respostas. Não só o sim, não só o agora. O espere é uma resposta. O cresça primeiro, antes de ter isso, é uma resposta. O em outro tempo é uma resposta. O silêncio de Deus, às vezes, é uma resposta. O sim de Deus é uma resposta e o não de Deus é uma resposta. Deus responde a todos os que clamam, e todas as respostas de Deus são para o nosso bem. O sim, o não, o espere, o cresça, o amadureça, ou em outro tempo, ou o de outro modo, ou daqui a pouco, todos são respostas de Deus. E é muito fácil, muito cômodo, muito confortável, muito seguro para nós ouvirmos o sim de Deus, para aquilo que a gente pede. Não é seguro, não é cômodo, não é confortável, gente. A gente ouvir o sim, não é bom? E a gente é treinado, gente. Todos nós, seres humanos, somos treinados a ouvir o sim, desde neném. Não é verdade? O neném chora, a gente já vai lá acalentar e quer entender por que está chorando. É cólica, é fome, é saudade da mamãe, o que está acontecendo? Vamos resolver esse problema. Desde bebês é o sim que nós queremos ouvir. Mas eu quero te dizer que você não é mais um bebê. Diga, eu não sou mais um bebê. Amém? Não somos mais bebês, crescemos, conhecemos a Deus. E temos que entender Romanos 8, 28, que
esse Romanos 8:28 tem que ser entendido e tem que ser real na sua vida. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todo aquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o seu propósito. O sim e o não cooperam para o bem. O sim e o não vão me ensinar, vão me amadurecer, vão me levar ao meu propósito. E eu quero deixar um para casa. Se você não estava aqui domingo passado, se você não ouviu a palavra que o Otterson trouxe domingo passado, você precisa ouvir. A palavra foi maravilhosa, tremenda, ultra didática. Gente, ele copiou, escreveu, assim, decifrou o que é o propósito de Deus para a sua vida. Então, pegue lá no YouTube, nas pregações, assista a palavra que o Otterson trouxe semana passada sobre propósito. Foi didática, foi espetacular para explicar o que é o propósito de Deus na sua vida. E eu quero que você entenda nessa noite que o não de Deus não é rejeição de Deus, porque muitas vezes o não para nós, a gente sente como rejeição. O não de Deus não é rejeição, mas é direção para a sua vida. Amém? O não de Deus não é punição para você, porque muitas vezes a gente confunde o não com punição. É castigo, é punição. Não. O não de Deus é proteção para você. Assim como você diz não para o seu filho pequeno que quer fazer algo que você sabe que não vai dar certo, que ele pode se ferir, que ele pode se machucar, que não é o momento certo, mas a criança não entende. Ela não tem maturidade para entender. Mas não é para castigar um filho que o pai fala não, é para proteger, é para dar direção. E nós vamos receber nãos de Deus, nós vamos receber nãos das pessoas, nós vamos receber nãos da vida, gente. Então vai ser a mesma coisa de uma criança com o pai, vai receber nãos. E como que eu tenho que responder aos nãos de Deus? Como eu tenho que agir? O não de Deus, quando a gente recebe o não de Deus, esse não traz algumas dúvidas no nosso coração. Primeira dúvida: por que Deus não me deu o que eu achava que eu merecia? Por que eu recebi não de Deus nessa área, nesse pedido, nesse milagre, sei lá em que? Eu merecia, eu fiz por merecer. Por que outra pessoa recebeu aquele milagre, aquele pedido e eu não? Por que para mim tudo tem que ser tão difícil? Será que você já se fez essas perguntas? No momento do não, no momento do espere, no momento ainda não é momento, ainda não é agora. Nesse momento, essas dúvidas chegam ao nosso coração. E isso é comum, gente. Isso não é falha. Isso é porque eu tenho sentimentos. Entende? E às vezes eu não entendo o não de Deus. Às vezes não era o que eu esperava. Não era o que as circunstâncias falavam que ia acontecer. E a gente tem tantos testemunhos, tantos e tantos. Tantos, não vou falar, porque são muitos, né? De nãos de Deus para nós, né, meu amor? Tantos. Mas eu quero te dizer que como é que você responde, como é que você reage nesses momentos? O que tem passado no seu coração com não a sua oração? O que tem passado no seu coração com o não de Deus ao seu desejo, ao seu sonho, ao seu milagre? E é muito interessante, né? Porque tem vários jeitos, né? Mas os jeitos principais da gente agir com o não de Deus envolvem 2 R's, né? 2 R's. O primeiro R é resistir. Quando Deus me fala um não, eu posso resistir. Sabe quem que fez isso? Que resistiu ao não de Deus? Jonas. Jonas resistiu ao não de Deus. E a resistência de Jonas ao não de Deus levou Jonas para a barriga da baleia. Colocou a vida de Jonas em perigo. Colocou toda a tripulação daquele navio em perigo junto com ele. Uma tempestade se formou em alto mar porque Jonas resistiu ao não de Deus. E adiantou alguma coisa? Jonas ter resistido ao não de Deus?
Você acha que vai adiantar alguma coisa na sua vida você resistir ao não de Deus? Resistir não é opção. Diga comigo, resistir ao não de Deus não é uma opção. Amado, se o não é de Deus, resistir não é a opção. Se você resistir, eu vou te falar, você vai quebrar a cara. Você vai cair no buraco. Você vai para o fundo do poço. Não resista ao não de Deus. Mas o outro R é da palavrinha ressignificar. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, o versículo que a gente abriu, todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem, em todas, no sim e no não. E o que é ressignificar? Eu fui no dicionário para entender o que é essa palavra ressignificar. E ressignificar é dar um novo sentido, dar um novo valor a algo, especialmente a experiências negativas. Para quê? Que eu tenho que dar um novo sentido, um novo valor, principalmente ou especialmente para experiências negativas, para que eu consiga encontrar oportunidades de crescimento, de aprendizado e para que eu consiga enxergar sob uma nova perspectiva aquele não. Amém? Isso é ressignificar, é ter uma nova visão, é enxergar um novo significado. E eu quero te dizer que quando você ressignifica o não de Deus, você está se preparando para o sim de Deus. Amém? Quando você ressignifica, quando você tem uma nova visão, quando você dá um novo valor àquilo que foi negativo, você se prepara para o sim de Deus. Não é fácil receber o não de ninguém, mas receber o não de Deus é o maior teste que você pode passar na sua vida. O maior teste que você, como cristão, pode passar na sua vida é receber o não de Deus. E a sua resposta ao não de Deus prova se você confia realmente nele ou se você se apoia somente na sua vontade. Se a sua fé é de verdade ou se a sua fé é de aparência. Depende de como é que você responde esse teste, que é o maior da sua vida, é quando você recebe um não de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Se você ressignifica o não de Deus e responde da maneira correta, você está passando no teste de dizer: Senhor, eu confio no Senhor. Eu não me apoio naquilo que eu acho que é o melhor para mim. Eu confio que o Senhor tem o tempo e o modo. Eu confio que o Senhor, que a tua vontade para mim é boa, perfeita e agradável. Eu confio, Senhor, na oração que Jesus me ensinou: Senhor, venha o teu reino. Faça a tua vontade aqui na minha vida de maneira tão perfeita como é feita aí nos céus. Venha o teu reino, governa sobre mim. Faz a tua vontade, não é a minha. O Senhor falou não para mim. Ok, Senhor, eu vou confiar que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então eu vou confiar, eu vou ressignificar e eu vou passar nesse teste. Amém? O sim, como eu disse, é fácil, é confortável, sempre estou pronta para ouvir. Mas precisamos aprender como ressignificar e responder aos nãos de Deus. E aí hoje nós vamos falar de 3 pessoas na Bíblia muito especiais. Gente, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, assim como a sua vida. Eu tenho certeza que se eu chamar qualquer um de vocês, qualquer um, para me falar os nãos de Deus, como é que vocês reagiram e aonde, se vocês conseguiram reagir da maneira correta que nós vamos aprender hoje, onde essa reação e esse ressignificado te levaram e te trouxeram hoje. Eu sei que eu tenho aqui 100, 150 testemunhos essa noite, mas nós vamos ver na vida de 3 homens, né? 3 nãos a 3 pessoas especiais e como que eles agiram. E antes de falar desses homens, eu queria abrir em Tiago, capítulo 1, nos versículos 2 e 4. Tiago diz assim: irmão de Jesus, meus irmãos,
considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, diga, completa, a fim de que vocês sejam maduros, diga, maduros, e íntegros, diga, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amados, muitos nãos de Deus são para isso aqui, ó. Muitas provas pelas quais passamos tem que ser motivo de grande alegria para nós, porque essas provas vão trazer perseverança, que vai ter uma ação completa dentro de nós, que vai nos fazer maduros e íntegros, para que nada nos falte, nos preparando para o sim de Deus, nos preparando para a promessa de Deus, nos preparando para o milagre de Deus. Amém? Como responder ao não de Deus? Primeira coisa, 3 atitudes nós vamos falar hoje, uma atitude em cada personagem. Primeira atitude que você deve ter ao ter um não de Deus. Alguém sugere alguma coisa? Só o Waters que não pode. O que vocês acham, gente? Quando Deus fala não, fala, o que você acha que você tem que fazer? Isso, quem falou? Glória a Deus. Salva de palmas para o Edel. Aleluia. É o abecedário do crente. Vocês já sabem, gente, eu falo isso há 30 anos, né? O abecedário que a gente aprende na escola, A, B, C, D. Agora o abecedário do cristão, qual que é, gente? O, B, D, C. Amém? Esse é o abecedário do cristão, amém? Primeira coisa, como responder ao não de Deus? Com obediências, com obediência. Números capítulo 20, dos versículos 12 ao 13. Números capítulo 20. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão o povo para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou a sua santidade entre eles. Amados, nós vamos falar um pouquinho do contexto desse não de Deus para Moisés. Esse não para Moisés, isso que está lá em Números capítulo 20, volta lá o versículo antes, 12. Como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Isso aí foi nos últimos anos da peregrinação do povo pelo deserto. Gente, quando a gente estuda o que esses israelitas andaram, eles foram escravos por 400 anos. Todos vocês conhecem a história de Moisés. Moisés nasceu, foi escondido pela sua mãe, foi adotado pela princesa, foi criado como príncipe do Egito. Por 40 anos, Moisés viveu no palácio, com a maior educação, tudo. Gente, pensa o que é o Egito. Eu não tive a oportunidade, eu ainda, se Deus quiser, eu ainda vou, porque é uma coisa, uma riqueza assim, impressionante. A sabedoria, a riqueza, a cultura, era uma coisa assim, as pirâmides que eles construíram à mão, quando a gente vai lá, e os israelitas construíram essas pirâmides, é uma coisa que a gente fala assim, hoje a gente fala, como que aconteceu isso? 40 anos, eu falei isso na última pregação, 40 anos Moisés viveu no palácio, sem conhecer a Deus, sem ouvir a Deus, mas 40 anos que ele foi para o deserto, ele viu Deus face a face no deserto. Ele saiu do palácio com 40 anos, aos 40 foi para o deserto, ficou dos 40 aos 80 no deserto, sendo preparado, os mesmos 40 anos que ele foi, completamente a mente dele distorcida com tudo do Egito, apesar de serem uma cultura ultra sábia, mas era uma cultura mística, uma cultura de vários deuses, uma cultura que, assim, completamente do inferno mesmo. Mais 40 anos no deserto, ele viu Deus face a face, e Deus fala com ele: volta e liberta o meu povo. Ele volta para o faraó, e tem toda a história
e ele anda com o povo por mais 40 anos. Um trajeto de 200 quilômetros, que podia ser percorrido em 40 dias, aquele povo levou 40 anos para percorrer, por causa da dureza do coração. Sabe por quê? Porque eles não estavam prontos. Eles podiam em 40 dias chegar na terra prometida, todos eles, não ia morrer um, porque nem perdia, nem sapato eles perdiam. Os meninos iam crescendo, a roupa ia crescendo no corpo dos meninos. A Bíblia fala isso, o sapato ia aparecendo sapato novo. Por 40 anos eles vendo o milagre, o mar abrindo, codorniz aparecendo, maná caindo do céu, uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, guiando aquele povo, a água aparecendo da pedra, dia e noite, gente, um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. Moisés ouvindo aquilo, ele que foi, quem foi Moisés? O libertador do povo de Israel, 400 anos escravos no Egito. Ele volta para o Egito, e essa frase que ele ouve de Deus, foi no final dos últimos 40 anos, quando eles estavam na beira da terra prometida, assim ó, quase na fronteira da terra prometida. Nesses 40 anos, Moisés deu a vida dele por um propósito, que era levar aquela nação para a terra prometida. Ele foi, durante esses 40 anos, se a gente vê a vida de Moisés, é impressionante. Ele sobe no monte, fica 40 dias em jejum, volta com a tábua da aliança, chega lá, bezerro de ouro, quebra a tábua, volta de novo, mais 40 dias, gente, mas é impressionante o que Moisés passou, quanta murmuração, quanta rebeldia, quanta confusão. Ele falava, Deus, eu não aguento mais. Deus falava, não, meu filho, você aguenta sim. E Deus, Moisés construiu uma nação. Eu escrevi aqui, ele atravessou o mar, ele viu tudo, 40 anos por um propósito, e um único erro de Moisés, e uma única desobediência de Moisés, levaram ao não de Deus. Em Números capítulo 20, coloca aí, não estava na lista, no versículo 8, Deus fala com Moisés para falar. Gente, eles estavam num deserto, né? Eles estavam num deserto e acabou a água, e o povo começou a murmurar. Miriam tinha morrido, tinha sido sepultada. Se você lê o início do capítulo 20 de Números, você vê isso. E quando Miriam é sepultada, eles não tinham água, eles começam a murmurar. Aqui, Moisés, por que você trouxe a gente para cá? Não tem figo, não tem cebola, não tem nada. Você trouxe a gente. Gente, isso depois de 40 anos, vendo tudo que eles viram. Aqui nós não estamos aguentando mais não, nós vamos voltar para o Egito, vamos ser escravos de novo. E nessa hora, Deus fala com Moisés, pegue a vara e com Arão, seu irmão, reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Essa foi a ordem de Deus. Fale a rocha. E o que Moisés faz? Ele bate na rocha. Ele bate na rocha. No versículo 12, eu acho. Põe o versículo 12. Eu acho que é no versículo 12. Não, antes. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes. Ele estava bravo. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? E no versículo 11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. E no 12, o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. E no 13, estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde ele se mostrou santo no meio deles. O povo estava reclamando novamente sem água, e Deus dá um não. Gente, é isso mesmo. Quando a gente pensa nisso, eu vou te falar que a gente fica meio chocado, né? Tem umas passagens na Bíblia que a gente fica assim meio, não é? Fala, Deus, depois de tudo que Moisés fez, uma desobediência dele, o Senhor fala não.
hora que ele estava chegando no propósito da vida dele, é isso mesmo, depois de 40 anos de sacrifício, de renúncia, de entrega, Moisés recebe um não. Como assim, Deus? Imagine, gente, passar 40 anos vivendo por um único propósito, um único. Imagina na sua vida, você vivendo, padecendo, se entregando, uma peleja danada, carregando milhões de pessoas nas suas costas por um único propósito. E um erro seu, você tem o não de Deus. E aí eles vão para Meribá. Qual seria a sua atitude? Meribá, o significado da palavra Meribá, esse deserto não se chamava, esse lugar não se chamava Meribá, ele se chamava Refidim. Mas quando o povo contende com Deus, quando Arão bate na rocha, Deus muda o nome daquele lugar para Meribá. Meribá significa conflito, rebelião, contenda. E talvez seja este o lugar que você está hoje. Talvez seja este o lugar, Meribá, um lugar de conflito, de questionamento, de rebelião, porque você ouviu um não de Deus. E você se achou injustiçado com esse não de Deus. Deus, mas o que eu fiz para merecer esse não seu? Por que eu estou vendo o não de Deus, depois de tudo que eu tenho feito para Ele? Como que Deus está me falando não, depois de tudo que eu fiz, depois de todas as promessas? Lá em Êxodo 17, a gente vê que esse lugar se chamava Refidim. E Refidim, gente, olha que interessante, significa lugar de descanso. Descanso, era um lugar de descanso, mas era o mesmo deserto. Não tinha um oásis ali em Refidim, não tinha nada ali, era um deserto, mas era um lugar de descanso. E sabe por quê? Porque o verdadeiro descanso é confiar em Deus, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio do não. Esse é o verdadeiro descanso, é você confiar em Deus, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você tenha ouvido um não sem entender porquê. Esse é o Refidim, mesmo na falta, mesmo no meio do deserto, mesmo no não. Deus hoje quer falar com você e comigo. Deus quer falar conosco. Saia de Meribá, saia do lugar do conflito, da resistência, do questionamento, e vá para Refidim, para o lugar de descanso, de confiar. Deus, eu não estou entendendo o seu não, mas eu estou confiando que o Senhor tem o melhor para mim. Então eu não vou resistir ao seu não, eu vou obedecer ao seu não. Isso que Deus tem que fazer. Isso que você tem que fazer, porque Ele tem o tempo e o modo de todas as coisas. E o que Moisés fez com o não? Deuteronômio capítulo 3, versículos 23 a 28. Deuteronômio capítulo 3, a partir do 23. Naquela ocasião, olha gente, Moisés falando. Naquela ocasião, implorei ao Senhor, 24. Ó soberano Senhor, Tu começaste a mostrar a Teu servo a Tua grandeza e a Tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as Tuas obras e os Teus feitos poderosos. O Senhor está mostrando que Deus quer como o Senhor. Nenhum. O 25, por favor, primeiro ele implorou, depois, por favor, deixa-me atravessar para que eu veja a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. 26, contudo, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Ele disse, basta, não me fale mais sobre isso. Para você Deus só falou não? Para Moisés Deus falou, basta, não me fale mais sobre isso. Basta. Essa foi a resposta que Moisés ouviu. Depois de 40 anos de sacrifício, de renúncia, de entrega, depois de 40 anos servindo por um único propósito, ele ouviu, basta, não me fale mais sobre isso. E a gente quer resistir ao não, ao simples não. Não foi um basta, não me fala mais sobre isso, eu não quero mais ouvir sobre isso. Versículo 28, suba ao ponto mais alto. Não, portanto, 27, desculpa. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul.
olhe para o leste, olhe para os 4 cantos, Moisés. Veja a terra com seus olhos. Sabe por quê? Você vai ver, você não vai pisar lá. E o 28. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele quem atravessará a frente deste povo e lhe repartirá por herança a terra que você apenas verá. Moisés implorou no versículo 23. Moisés suplicou no versículo 25. E depois Deus disse a ele chora, ele clama, ele suplica, ele pede. E Deus diz: basta, não me fale mais sobre isso. Como que Moisés conseguiu obedecer? Muitas vezes a obediência ao não de Deus gera dor. E às vezes a gente se pergunta: por que o não de Deus quando eu peço uma cura? Por que o não de Deus quando tudo que eu queria era a vida de alguém que eu amava e que eu pedi tanto a Deus para manter essa pessoa aqui do meu lado? Por que o não de Deus quando tudo que eu queria era um filho e eu nunca consegui gerar esse filho? Por que o não de Deus quando tudo que eu queria era um filho típico? Mas eu tenho um filho atípico, com tantos desafios, com tantas coisas difíceis para ele, às vezes difíceis para mim. Por que o não de Deus? Por que o não de Deus quando tudo o que eu queria era uma família? Era só uma família que eu queria. Por que o não de Deus para isso? Nem sempre é fácil obedecer ao não de Deus. E as dores do seu passado deixam marcas em você. Mas a sua atitude, a minha atitude deve ser obedecer e entender que esse não vai te levar ao propósito de Deus na sua vida. Amém? Esse não vai te levar. Moisés ouviu: basta, não me fale mais, mas ele obedeceu. Moisés entendeu que o desejo dele de ver aquela terra, que o sonho dele, que tudo que ele trabalhou era muito menor do que o propósito mesmo de Deus, que era levar toda aquela nação a entrar na terra prometida. E Moisés abriu mão do seu sonho para abraçar o sonho de Deus, para abraçar o propósito de Deus. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 28, a palavra diz assim: portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele quem atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Moisés foi. Moisés continuou por compaixão. Moisés foi a ponte entre a sua geração e a próxima geração, por compaixão. Quantas vezes recebemos o não de Deus, estamos sofrendo pelo não, mas temos que orar por alguém, e esse alguém recebe o sim. Não é verdade, gente? E aí a gente tem que se alegrar com essa pessoa, com certeza. Deus me deu não, porque não era o propósito dele aquilo na minha vida, mas deu sim para o meu irmão. Glória a Deus por isso. Eu vou me alegrar. Amém? Moisés não pensou em si mesmo, ele pensou no povo que conduzia. Ele obedeceu apesar do não. Ele não ia entrar, mas ele fortaleceu e preparou Josué para entrar na terra prometida, com compaixão. E o que isso produziu para Moisés? Gente, porque quando a gente olha isso, né? Quando a gente vê essa história, dá um pouquinho de... Não dá um trenzinho assim? Na sua barriga não dá não? Uma borboleta assim? Na minha dá, né? Pensar assim: nossa, Deus, o Senhor pegou pesado demais com Moisés, né, Deus? Não dá não? Na minha dá. Mas o que será que Moisés ganhou com a atitude dele? Será que Moisés... Eu escrevi aqui: o que isso produziu para Moisés? Essa atitude
de obedecer, de falar: Deus, tudo bem, não estou entendendo, né? Não estou entendendo, eu acho que eu não merecia isso. Mas é o propósito do Senhor. Eu estou aqui, vou fortalecer o Josué. Josué, ser forte e corajoso, que você vai herdar a terra prometida. Josué, tem medo não, você é novinho, você é jovenzinho, eu vou te ensinar tudo, Josué. Aqui, você andou do meu lado, Josué, fica firme, Josué, você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. O que será que Moisés, o que isso produziu para Moisés? Será que foi vergonha? Será que foi frustração? Será que foi decepção? Será que foi um sentimento de falha? As pessoas achavam assim: nó, falhou. Será que foi falta de alguma coisa? Não. A obediência ao não de Deus produziu honra na vida de Moisés. E está lá em Deuteronômio, no capítulo 34, dos versículos 10 ao 12. Deuteronômio 34. Olha o que a obediência diz: nunca mais, gente, diga, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Nunca mais se levantou, no versículo 11, e que fez todos aqueles sinais e prodígios que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. E no versículo 12: pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então, quando você obedecer, mesmo sem entender nada, sem falar, não estou entendendo, mas você obedece, você coloca o propósito de Deus na frente do seu propósito, você tem compaixão e você continua trabalhando, você não para, Deus vai te honrar. Diga: Deus vai me honrar. Deus vai te honrar. Escuta isso, meu irmão e minha irmã. Se você obedecer, mesmo sem entender o não de Deus, e não parar, e tiver compaixão e continuar, Deus vai te honrar. Amém? Primeiro, Deus responde a sua obediência com honra. Então, primeira atitude com o não de Deus, obediência. Segunda atitude com o não de Deus, que você vai aprender essa noite: resiliência. Palavrinha difícil, né? Alguém sabe o que é resiliência? Os físicos sabem o que é resiliência. O que é resiliência, gente? Você tem noção do que é resiliente? O que vem na sua cabeça? Resiliência. Resiliência na física é a capacidade que um corpo tem de voltar à forma original, mesmo que... Aqui, a Gláucia, professora de física, não é isso? Vê se eu estou falando certinho, Gláucia. Resiliência. Peraí, tem uma professora. Deixa eu voltar para minha cola aqui, gente. Peraí, que tem uma professora ali. No dicionário, tá, professora? No dicionário, na física, é a propriedade de um corpo de voltar à sua forma original após ter sido deformado. Amém? Isso é que é resiliência na física. Um material resiliente, eu deformo, por exemplo, uma espuma. Uma espuma, né, Gláucia? Vê se eu sou ruim em física, gente. Uma mola, pronto, a professora, já que beleza. Uma mola, eu pego a mola e estico, eu solto a mola, o que ela faz? Na mesma hora. Isso é resiliência. Mesmo depois de eu deformar aquele corpo, ele volta ao estado original. Isso é na física. Agora, o que é a resiliência emocional? Eu também fui no dicionário. Eu sou dessas que vou no dicionário. Resiliência emocional é a capacidade de uma pessoa de se recuperar e se adaptar bem a situações adversas, a perdas, a frustrações e mudanças, voltando ao seu estado normal e se tornando mais forte. Uma pessoa resiliente não apenas supera a dificuldade, mas também pode crescer com ela e se tornar mais forte e equilibrada. Amém? Isso é que é resiliência. Então, a resiliência na física, você deforma aquele corpo e ele volta. É essa capacidade de você amassar, pisar, detonar, deformar, e ele volta a sua forma original. Mas para nós, a resiliência é assim, você foi amassado, detonado, pisado, sei lá o que mais, e você se torna mais forte,
você se recupera, se adapta bem às situações adversas, a perdas, a frustrações, a mudança, se torna mais forte, supera as dificuldades, cresce com elas, fica mais forte, mais equilibrado. Então, é a segunda atitude que você deve ter com o não de Deus. Primeira, obediência. Segundo, resiliência. E sabe quem foi resiliente com o não de Deus, gente? 1 Crônicas 17:1. Nossa. Davi fala assim: moro num palácio, mas a arca da aliança mora numa simples tenda. O desejo do meu coração, o sonho do meu coração é construir para Deus um templo. Eu não posso, gente, eu estou morando num palácio e a arca da aliança está lá numa tenda. O que é isso? Eu tenho que construir um templo para Deus. Mas lá em 1 Crônicas 28, nos versículos 2 e 3, a palavra diz assim: o rei Davi, o rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construir. Gente, ele tinha tudo, ele sabia tudo, ele fez arquitetura total, viu, Janaína? Toda a arquitetura, engenharia, decoração, tudo. E juntou tudo, gente, para construir. Tudo que precisava ele já tinha. No versículo 3: mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e derramou muito sangue. Deus falou: não, apesar de você ser um homem segundo o meu coração, você derramou muito sangue. Não, você não vai construir o templo. Você não vai. O seu sonho, a minha resposta para o seu sonho, apesar de você ser um homem segundo o meu coração, é não. Davi era a pessoa perfeita para construir o templo para Deus. Ele era o rei, tinha muito dinheiro, muitos recursos. Mais importante, era um homem segundo o coração de Deus, era um adorador. Gente, era a pessoa perfeita para construir o templo. Aparentemente era a pessoa perfeita para construir o templo. E sabe o que Davi fez? Com o não de Deus, ele foi resiliente. Ele se recuperou daquele não. Ele voltou ao seu estado normal. Depois daquele não, foi um choque. Gente, tinha tudo preparado. Lá em Deuteronômio, lá em 1 Crônicas 28, nós estamos em primeiro, isso. Do 11 para baixo, ele fala tudo o que precisava no templo. Tudo, ele dá a lista, ele já sabia tudo. Era só começar a construir, tinha tudo. Mas sabe o que ele fez? Sabe o que Davi fez? Ele foi resiliente, ele se recuperou daquele não. Ele voltou ao seu estado normal. Ele ficou mais determinado e deixou tudo pronto para aquela construção. Davi deu tudo. Davi deu tudo, apesar do não de Deus. E muitas vezes, o não de Deus na sua vida, você fala: sou eu que vou construir? Não, vou fazer mais nada. Sou eu que vou construir? Não. Não sou eu que vou aparecer, não. Sou eu que vou estar ali no púlpito, não. Não sou eu que vou estar ali no violão, não. Faço mais nada. 1 Crônicas 28, 20. Davi também disse para Salomão, seu filho: seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará, nem o abandonará, até que você termine toda a construção do templo do Senhor. Davi deu tudo, todos os materiais necessários, todos os seus recursos, herança, porque aquele sonho era de Deus. O seu chamado, o seu ministério é seu? É para a sua glória? É de Deus. Amém? É para Deus. Quantas vezes Deus diz não a você e você responde com ausência, com distância, com agora não faço mais nada? Não interessa. Não interessa. O não de Deus não interessa se é o propósito de Deus. Não interessa o não de Deus se aquele não é o melhor para minha família. Se aquele não para mim é o melhor para minha família. Se aquele não para mim é o melhor para o meu trabalho, para a equipe que trabalha comigo. Se aquele não de Deus para mim é o melhor para o ministério, para a minha igreja que eu sirvo. Deus deu um não para mim, mas
é o melhor aquele não para mim, por causa do corpo que está ali, então não interessa. Na igreja, no trabalho, na minha família, não interessa. Responda ao não de Deus com resiliência, voltar ao normal, quando tudo está alterado. Sabe por quê, gente? Porque tem como chama? Ilustração, né? Do crente coqueiro. Eu já preguei isso muitas vezes também, né? Crente coqueiro, crente palmeira. Como é que o coqueiro é? Quanto mais forte o vento bate, mais funda a raiz fica. Vocês sabiam disso? O coqueiro mais alto, ele tem a raiz mais funda. E quanto mais vento tem no lugar, gente, que o coqueiro fica balançando, para ele não cair, aquela raiz tem que ser muito funda. Porque senão, se tiver a raizinha fraca, um vento forte, aquele coqueiro cai. Então, isso é resiliência. Amém? Bate um vento na gente, mas a gente não cai. A gente dobra, mas não cai. Amém? Responda ao não de Deus com resiliência. 1 Crônicas 28, versículos 9 e 10. Aí mesmo, versículo 9 e 10. Olha como é que Davi respondeu. Quanto a você, quando ele recebeu o não de Deus, olha a resposta dele. Quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai. O meu Deus, não é qualquer um não. Sou eu, é o meu Deus, o meu Deus. Eu conheço esse Deus, eu tenho intimidade, eu adoro esse Deus. Reconheça o Deus de seu pai e sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Se você o buscar, você vai encontrar, mas se você o abandonar, ele te rejeitará para sempre. No versículo 10, veja que o Senhor o escolheu para construir uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Amém? Davi foi resiliente porque tinha intimidade com Deus. Reconheceu, ele disse, reconheça o Deus de seu pai. Era dele, era o Deus dele, não era um Deus distante. E se você não tem intimidade com Deus, eu quero te dizer que se você não adora a Deus, você não tem intimidade com Deus, você não vai conseguir ser resiliente com os nãos de Deus. Para você ser resiliente, voltar ao estado original, continuar o serviço, ser forte, mãos à obra, você tem que ter intimidade com Deus. Ele não vai deixar de ser meu Deus, porque Ele me deu um não. Quando você tem intimidade com Deus, é essa a sua atitude. Ele não vai deixar de ser meu Deus, porque Ele me deu um não. Ele vai continuar sendo meu Deus. Agora é que eu vou dar tudo. Que Ele me falou, não, agora é que eu vou fazer tudo, completar o meu propósito. Se Deus colocou esse sonho, se Deus me deu dons, se Deus me deu talentos, recursos, mesmo com um não, que pode ser transitório. Tem nãos que são transitórios. Pode ser passageiro, pode ser circunstancial, não precisa ser definitivo. Alguns não são definitivos. Você não pode se dobrar, não pode desistir, você tem que ficar mais forte. Amém? Isso é resiliência, é o seu Deus. No versículo 10 ele fala, ser forte e mãos ao trabalho. Antes de construir, no 9 ele fala, busca a Deus. Busca a Deus, busca. Depois, ser forte e mãos ao trabalho. Busque a Deus e depois construa. Primeiro buscar a Deus, segundo construir. Isso é resiliência, amém? E a terceira e última atitude, entenda e receba a graça de Deus. E o último exemplo, Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9, a gente vê Paulo falando, gente, quem que foi Paulo? Paulo não era um homem comum. Paulo não era um homem comum. Paulo era extraordinariamente acima de toda a sua geração. Paulo era uma coisa. 2/3 do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Paulo pregou, levou o evangelho para todos os confins da terra. Paulo sofreu perseguições, perigos, fome, espada, tudo. Ele era chiquérrimo, chiquíssimo, sei lá como é que fala, sabidíssimo. Todos os íssimos Paulo tinha. Cidadão romano, posse, tinha dinheiro, tinha tudo, gente, status, tudo. Temia a Deus, era fariseu, conhecedor da palavra de Deus, tudo ele tinha. Abriu mão de tudo para servir a Deus. Mas ele tinha um espinho na carne, que os estudiosos falam, né? Os estudiosos falam que poderia ser uma doença física,
podia ser uma perseguição constante, ou podia ser um mensageiro mesmo de Satanás. Ninguém sabe, não é claro isso na Bíblia, mas o que a gente sabe é que era algo que humilhava, incomodava, atrapalhava a vida de Paulo. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, diz assim, olha, Paulo está dizendo, para evitar que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. No 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. E o 9, ele porém me disse, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para impedir que eu me exaltasse, Paulo diz, para impedir que eu me exaltasse, por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne para me atormentar. 3 vezes ele rogou, ele pediu 3 vezes, não foi só Moisés que rogou, clamou, suplicou, não, Paulo pediu 3 vezes, e muitas vezes nós enxergamos os dons, os títulos, os recursos, as posições de outras pessoas, às vezes sentimos até inveja, queríamos aquele lugar, do vizinho, do colega de trabalho, da irmã, da cunhada, do pastor, mas não enxergamos o que aquela pessoa passou para estar naquele lugar. Paulo disse isso. Vocês ficam perplexos com as grandezas das revelações que Deus me deu, mas vocês não sabem o que eu tenho que passar para ter essas revelações. A gente vê aqui essa igreja, né, gente? Hoje é bonita, né? 28 anos atrás essa igreja começou numa célula na nossa casa. E o Watterson abriu mão de algo que eu falo, até hoje eu falo, e é verdade, que eu não abriria. Uma carreira que ele, há 12 anos, estava construindo. A hora que ia chegar no auge da carreira, Deus falou com ele, larga tudo, vai para Congonhas, eu tenho uma obra para você lá em Congonhas. E ele pediu demissão. Foi tão surreal que o presidente da empresa no Brasil, essa empresa chamava Lilly, a empresa do Mertiolate. Sabe o Mertiolate? A Lilly, farmacêutica. O homem me ligou, gente, o presidente do Brasil, gente, eu era uma jovenzinha. Me ligou. Aqui, a senhora é esposa do Watson. A senhora sabe a proposta que nós fizemos para ele, que ele falou não? O homem me ligou, porque o homem não acreditou. Ele abriu mão. Renúncia a uma carreira brilhante. Há 28 anos atrás, as nossas primeiras células, aqui tem alguns remanescentes, né, Gracinha, alguns das primeiras células, quando não tinha nenhum crente com a gente, nenhum, era eu e o Watterson, eu com a barriga desse tamanho da Débora, né, tinha uma célula na casa da Nicinha, tia do Christian, que normalmente essas células iam em média 30, 40 pessoas, tinha célula que tinha 50 pessoas, era um dia que ele estava viajando, e eu com aquela barriga desse tamanho, já devia estar grávida de uns 7 meses, eu cheguei tão cansado do consultório, tão cansada, e aí eu falei com ele, nossa meu amor, nossa, hoje eu acho que eu não, ele me ligou, né, não tinha nem celular, gente, naquela época não tinha celular não, isso há 20, a Débora tem 27 anos, eu estava grávida dela. Aí ele falou assim, não meu amor, não vai não, a gente liga lá e desmarca. Aí eu falei assim, gente, eu vou desmarcar o povo sedento para ouvir a Jesus, eu não vou desmarcar nada, eu vou. Tomei um banho, fui essa noite, sabe que horas que eu saí da casa da Nicinha, correndo atrás de endemoniado no quintal da Nicinha? Meia-noite eu saí da célula, barrigão correndo atrás do homem endemoniado lá para expulsar demônio no quintal. O endemoniado correndo, eu correndo atrás dele. Não tinha ninguém, não tinha nenhum líder maravilhoso que nós temos hoje que eu podia ligar. Por favor, me socorre, Gláucia, vai lá, eu não tenho condição, vai lá, Gláucia, ministra a palavra, faz o louvor. Não, gente, não tinha. Mas aí as pessoas olham para a nossa vida e dizem assim, nossa, que vida fácil, bonita, né?
leva até uma aguinha lá para a pastora é bem cuidadinha na igreja, né? O povo paparica ela, né? Querem hoje tudo pronto, sem os nãos, sem as perdas, sem os espinhos na carne, para chegar até aqui. Foi fácil não, gente, a gente chegar até aqui, e nós não estamos nem na metade do caminho. Nós estamos construindo juntos essa igreja, amém? Nós estamos construindo juntos, assim como nós construímos aqui, ó, né? Quantos sacos de cimento nós pusemos naquele aquele paredão ali para conter o paredão, quantos azulejos nós rejuntamos, quantos pisos nós colocamos, né, Roberto? Quantos ajudantes do Roberto nós tivemos aqui na igreja, eu e tantos de vocês, e nós estamos construindo a nossa história, amém? Tem nãos na nossa vida, que não são por rebelião, como em Meribá, não são por circunstâncias ou por momentos, como foi o não para Davi. Não foi ele que construiu o templo, mas aquele sonho dele não ia acabar. O templo ia ser construído. Era o sonho de Davi, que era o sonho de Deus. Mas há nãos que são permanentes e sem motivo aparente, como a morte de alguém que a gente ama, como o nascimento, como eu disse, de um filho atípico, como a esterilidade, como o abandono numa relação ou o fim de uma relação. Mas lá em 2 Coríntios 12:9, a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente. É uma frase linda de ouvir, mais difícil de viver, gente. É linda de ouvir, por isso que eu venho meditando essa palavra há um ano. De verdade, eu ia pregar, Cristo, de verdade que eu ia pregar isso na véspera da eleição. Você acredita que eu falei, não vou pregar isso na véspera da eleição? De verdade. Eu estou com essa palavra desde essa época. Porque eu fico assim, Deus, é muito forte isso. A gente não quer esse não. Quem de nós quer esse não? Mas eu quero te dizer algo. A graça de Deus te basta sempre. Porque Ele não vai colocar sobre você nada que você não possa suportar. 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, que vocês sejam provados, além do que vocês podem suportar. Então a graça de Deus nos basta sempre, mesmo com os nãos que a gente não entende. A graça de Deus nos basta. Tem momentos na nossa vida em que só essa resposta cabe. Só essa resposta. Deus, a sua graça é suficiente para mim. Não estou entendendo. Está difícil, está doendo, mas a sua graça é suficiente. E sabe o que acontece nesses momentos? Nesses momentos você aprende a depender de Deus. Você vê que realmente a sua fé, a sua esperança, a sua rocha, a sua alegria, a sua certeza está em Deus. É nesse momento. Aquela musiquinha, quando a fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Não é verdade? É nesse momento, quando a graça de Deus é suficiente, nós aprendemos a depender de Deus. Eu não tenho recursos para enfrentar essa situação, mas eu tenho a graça de Deus. Eu não tenho fé para enfrentar essa situação, mas eu tenho a graça de Deus. Eu não tenho um marido para enfrentar essa situação, mas eu tenho a graça de Deus. Eu não tenho meu pai para enfrentar essa situação, mas eu tenho a graça de Deus. Eu tenho dinheiro para enfrentar, mas eu tenho a graça de Deus. Amém? Amém, amados. Paulo pediu 3 vezes. Ele pediu, implorou. Ele podia ter feito um combinado com Deus. Ele podia ter pedido para Deus: ô Deus, vamos rever o nosso contrato, né, Deus? Porque quanto que Paulo fez? Quanto que Paulo abriu mão? Quantos sofrimentos, perseguições, perigos, fome, ameaça de morte, pregou na prisão, orou por mortos e ressuscitou mortos, orou pelos enfermos, eles foram curados, abriu igrejas e agora só pediu para tirar esse espinho e houve não? Ele orou uma vez pelo homem que estava escutando a pregação, tá igual vocês, né, gente? Ele demorou tanto tempo que o homem até dormiu, daqui a pouquinho tem uns aí dormindo também, eu vou ter que orar. Ainda bem que aqui não tem ninguém no alto, né? Para não cair, né? Mas ele orou uma vez e o homem ressuscitou. E ele pediu 3 vezes e nada. E Deus disse: a minha graça te basta. A mesma graça de Jesus
que recebeu um não, lá em Mateus capítulo 26, no versículo 39, quando ele fala: se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Eu quero dizer que o não da cruz foi o sim da graça e da salvação para toda a humanidade. Amém? O não da cruz para Jesus, o não simples, direto, irredutível, imutável, para sempre, foi o sim da graça direta, irredutível, imutável, para sempre, na minha vida, na sua vida, na vida de toda a humanidade. Obediência, resiliência e dependência. Vamos orar. Amém?